Então, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal no YouTube. Vamos dar sequência hoje ao que vínhamos falando no vídeo anterior a respeito da Reforma Protestante, de suas causas, de seu desenvolvimento e de suas consequências. Nesse vídeo de hoje, eu gostaria de focar sobretudo sobre a figura de Lutero. Gostaria de falar um pouco a respeito da história da vida dele, a respeito daquilo em que ele criticou e daquilo em que ele entrou em conflito com a doutrina da Igreja Católica, e também gostaria de chamar a atenção para as consequências daquilo que fez Lutero ao tentar reformar, ao tentar remodelar a religião cristã. Muito bem. Então, lembrando com vocês o que nós vimos no vídeo anterior, nós falamos que no começo do século XVI, que é quando vai começar o movimento protestante, a situação que vivia a Igreja Católica na maior parte dos países da Europa era uma situação bastante complicada do ponto de vista administrativo. Por quê? Porque a Igreja necessitava muito de dinheiro. E necessitando muito de dinheiro, os membros da Igreja, alguns membros da Igreja, cometeram abusos, cometeram atos de corrupção, cometeram atos que nós podemos até chamar de atos criminosos. Quer dizer, atacaram as populações locais com exigências que iam muito além da razoabilidade e com exigências que também não tinham nada a ver com aquilo que a Igreja pregava. Vamos ver como que isso vai se dar no caso específico que vai desencadear o movimento protestante, que vai ser o caso das indulgências. Então eu expliquei para vocês no nosso vídeo anterior o que é uma indulgência. E eu também disse para vocês que ao final da Idade Média, especialmente nesse período em que a Igreja passou a necessitar de muito dinheiro para reconstruir a cidade de Roma e para reconquistar o domínio sobre os estados pontifícios, criou-se o hábito de solicitar-se uma doação em dinheiro em troca de uma indulgência. E isso abriu caminho para uma série de abusos, né? E um desses abusos, uma série desses abusos, foram cometidas justamente no Principado, onde morava Lutero. Então, Lutero ele morava numa cidade chamada Württemberg, na Alemanha. E esta cidade pertencia ao Principado da Saxônia, que era governado por um homem chamado Frederico. Muito bem. E no tempo em que Lutero viveu, ou melhor, no tempo em que ele trabalhava nesse Principado da Saxônia, o Papa em Roma, chamado Leão XIII, que era um Papa descendente, ou melhor, era um Papa membro da famosa família de Médicis, de Florença, o Papa Leão X, promulga uma indulgência plenária, quer dizer, uma indulgência que aboliria todas as penas temporais daqueles que dela se beneficiassem. E solicitou como uma das condições para receber esta indulgência plenária uma doação em dinheiro. A finalidade desta doação, dessas doações desta indulgência plenária, era a construção da famosa Basílica de São Pedro, que existe em Roma até hoje. Para fazer a divulgação e a concessão desta indulgência plenária em muitas cidades alemãs, foi designado um frade dominicano chamado Johann Tetzel. Johann Tetzel ele passou para a história como um homem famoso por sua habilidade em coletar dinheiro, né? Então, quando ele entrava numa cidade alemã para divulgar a indulgência plenária e para solicitar as contribuições, ele entrava acompanhado de uma gigantesca parafernália. Então, vinham padres, vinham leigos piedosos, acendiam velas, os sinos das igrejas tocavam, os órgãos também tocavam, todos batiam palmas, e ele se dirigia para a praça central da cidade com a bula da indulgência carregada em cima de uma almofada de veludo. Então era todo um espetáculo que se fazia. E aí ele lia a bula de indulgência e solicitava as doações para aqueles que delas
para aqueles que dela se desejassem beneficiar. Muito bem. Claro, Tetzel, ele nunca, pelo que constam pelos depoimentos mais dignos de fé, Tetzel não cometeu abusos no sentido de se desviar da doutrina oficial pregada pela igreja, né? Então, nós lembramos no nosso vídeo passado que a igreja sempre exigiu o sacramento da confissão como condição preliminar para que uma pessoa se beneficiasse da indulgência. Mas nós sabemos que vários responsáveis pela divulgação das indulgências e pela divulgação e pela concessão das indulgências se desviaram daquilo que a igreja ensinava para obter benefícios próprios, né? Até benefícios de ordem pessoal. Mas, pelo que dizem os historiadores, o próprio Tetzel ele não era um sujeito corrupto, ele não era um sujeito que se desviava daquilo que a igreja ensinava. Mas ele era extremamente habilidoso em coletar dinheiro, então a figura dele acabou entrando para a história como meio que associada a esse tipo de abuso eclesiástico de você cobrar por um benefício que é de ordem espiritual, né? Então, começou a circular pelas cidades alemãs por onde ele passava a seguinte, vamos dizer assim, a seguinte lenda urbana, né? Nós sabemos que um dos benefícios que pode ser concedido pela indulgência é de retirar uma alma que está no purgatório, né? Isso acontece, por exemplo, geralmente na indulgência concedida no dia de finados, né? No dia de finados a gente pode assistir uma missa, se confessar e cumprir algumas outras condições que a igreja estipula, e fazendo isso nós adquirimos uma indulgência plenária não para nós, mas para uma alma que está no purgatório, geralmente de algum ente querido nosso, né? Isso acontece sempre no dia de finados. Aquela indulgência promulgada por Leão XIII e concedida e divulgada por Tetzel, ela também se aplicava aos finados. Então surgiu uma lenda urbana na Alemanha que dizia mais ou menos o seguinte: assim que cai a moeda no cofre, a alma sai do purgatório e pula direto para o céu, né? Então isso aí era um sinal claro de que as populações estavam vendo aquilo como abuso, né? E isso gerou um sentimento de indignação muito forte em Martinho Lutero. Mas para nós entendermos por que esse sentimento de indignação do Lutero se desenrolou em algo muito mais grave do que uma simples insatisfação contra um abuso, nós precisamos falar um pouquinho de quem era Martinho Lutero e de como foi a vida dele até aquele momento, né? Lutero ele vai começar a sua carreira de reformador, entre aspas, no ano de 1517, quando ele divulga as suas famosas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Mas antes disso, temos que saber um pouquinho a respeito da história do Lutero, e eu vou contá-la brevemente para vocês. O Lutero era um homem que nós podemos dizer com tranquilidade que ele não era vocacionado para a vida religiosa. O Lutero ele se dirigiu, quando era jovem, para estudar para ser advogado. Lutero teve uma infância muito difícil. O pai dele era um homem muito rígido, um homem extremamente agressivo e severo. E conta-se, né, as biografias do Lutero contam que o pai dele castigava-o de maneira muito severa e muito rígida, inclusive fisicamente, né? Então Lutero acostumou-se muito a apanhar. E o mesmo continua acontecendo na vida escolar do Lutero, quer dizer, ele não teve sorte mesmo na sua infância e na sua juventude. Então conta-se também, eu estou me baseando aqui para contar esses relatos para vocês, na famosa história da civilização do Will Durant. Né? Will Durant ele tem o volume dele sobre a reforma, ele é muito interessante porque ele se baseia sobretudo em fontes primárias, né? Então ele coleta dados que são muito úteis e são muito fidedignos, né?
Então, contando sobre a vida do Lutero, ele diz que uma vez, quando ele era estudante, o Lutero apanhou 15 vezes num dia só por ter errado a declinação de um substantivo. Quer dizer, então vocês veem que ele realmente não tinha sorte, né? O Lutero ele se acostumou com uma vida de intensas penalidades, de intensos castigos. Então, qual era a relação que Lutero tinha com Deus? Lutero tinha muito medo de Deus. Lutero via Deus como um vingador, como na figura, como na figura de seu pai, né? A figura de um pai severo, de um pai que pune, de um pai agressivo, de um pai que se ira. Então, o Deus na cabeça de Lutero, o Deus de Lutero era o Deus do juízo final, né? Era o Cristo que vinha como juiz severo, né? Como juiz para castigar, para lançar almas do inferno. Então era essa a visão muito severa que Lutero possuía de Deus. Muito bem, ele quis, então, terminados os seus estudos, ele se dirigiu para exercer a carreira de advogado, né? Que era uma das profissões liberais. Aconteceu que um dia ele estava andando numa campina, né, sozinho, e caiu uma tempestade muito forte. E nesse dia um raio caiu poucos metros adiante dele, né? E ele ficou tão impressionado com aquilo, Lutero, que achou que aquilo era um sinal dos céus, né? Ele pensou que aquele raio estava sendo um aviso de Deus, que dizia para ele o seguinte: olha, se você não se dedicar seriamente a fazer penitência e a buscar a salvação da sua alma, é sinal de que a próxima vez eu não vou errar esse raio, né? Ele vai cair na sua cabeça e você vai direto para o inferno. O Lutero ficou muito assustado com isso. E ele aí largou a sua profissão, a sua futura profissão de advogado e se arrolou como monge na Ordem dos Agostinianos. A Ordem dos Agostinianos naquele tempo na Alemanha era uma das que mantinham a disciplina monástica mais severa, nós podemos dizer, né? Como eu disse para vocês no vídeo passado, as ordens religiosas, os mosteiros, eles estavam no começo do século XVI numa situação de disciplina bastante relaxada. Isso valia para os dominicanos, isso valia para os franciscanos, isso valia para os carmelitas, que eram as principais ordens fundadas na Idade Média. Agora, isso não valia para os agostinianos. Eles tinham uma disciplina um pouco mais, bem mais rígida e bem mais observada dentro dos seus mosteiros. Muito bem. Então Lutero ele se arrola para ser monge agostiniano. Eu faço aqui um comentário breve que eu ouvi de uma pessoa que conhece bem o discernimento de vocações monásticas e sacerdotais, né? Como que se faz o discernimento de uma vocação para a vida sacerdotal ou religiosa? Então essa pessoa me disse o seguinte: olha, uma história como essa do Lutero, ela nunca poderia render por si só a aceitação dele como monge num mosteiro. Então, o responsável pelo mosteiro, ao ouvir a história do Lutero, ele não deveria aceitá-lo como monge. Ele deveria dizer: olha, nós podemos iniciar aqui um processo de discernimento vocacional, etc., para ver se você realmente é vocacionado, mas eu não vou te aceitar aqui só por isso, né? Mas, como eu disse para vocês, naquela época, a situação na igreja era uma situação bastante confusa, né? Então nós dissemos no último vídeo que a igreja ela precisava de alguns ajustes, mas de alguns ajustes do ponto de vista administrativo. Então isso é uma questão basicamente do ponto de vista administrativo. O responsável pelo mosteiro ele não deveria aceitar alguém que se apresentasse com esses títulos, né? Então o Lutero entrou, mesmo assim o Lutero entrou para o mosteiro. E o Lutero, como ele era inteligente, e como o ensino naquela época estava muito decaído, quer dizer, o que era ensinado dentro das escolas e dentro das universidades não era mais tão exigente quanto no começo da Idade Média, quanto na época do Santo Tomás de Aquino. Então alguém que tivesse a inteligência um pouco acima da média, rapidamente galgava postos na hierarquia universitária e na hierarquia escolar. Então Lutero foi rapidamente se tornando professor, né? Mesmo, como nós vamos ver, mesmo tendo sérios desconhecimentos a respeito da doutrina cristã.
Muito bem. Então o Lutero ele entra para o mosteiro, vai galgando postos e também ele como é a vida dele dentro do mosteiro? É uma vida, vamos dizer assim, cheia de escrúpulos. O Lutero ele vai ser castigado por ter abraçado uma vocação que não era a sua, né? Então ele sempre tinha medo, ele sempre tinha escrúpulos de estar fazendo algo que desagradasse a Deus. Então ele sempre pensava que ia ser condenado ao inferno, que Deus não o perdoava, que Deus estava irado com ele. Quando ele rezava o breviário, que era uma das obrigações do monge, ele pensava que tinha se distraído durante a oração, então ele já enchia sua cabeça de minhocas, de escrúpulos, de terrores, de medos, ia lá se confessar várias vezes, mesmo com a benevolência e mesmo com a tranquilidade do seu confessor que tentava acalmá-lo. O Lutero ele não se acalmava, ele impunha a si mesmo penitências acima daquelas que ele conseguia aguentar, né? Então ele flagelava muito o seu corpo, se impunha coisas muito rigorosas. Então a vida do Lutero no mosteiro foi extremamente difícil, foi extremamente pesada. Ok, então essa foi a situação em que ele acabou se inserindo. Não obstante, ele foi galgando postos como professor e se torna professor da Universidade de Württemberg, né? Jovem ainda, sendo ainda jovem. E é aí que o frade dominicano Johann Tetzel vai pregar a indulgência na sua cidade, né? Na cidade de Württemberg. O Lutero ele fica muito irado com aquilo, ele fica absolutamente indignado com aquela situação. Essa indignação do Lutero, ela já vinha se alimentando na sua alma, porque ele, num certo momento, ele foi mandado pelo seu mosteiro para cumprir uma missão na cidade de Roma, na sede da cristandade. E ele ficou bastante chocado com o que viu na cidade de Roma. Quando ele volta de Roma para a Alemanha, ele escreve no seu diário, né, depois aparecem nas suas biografias, que ele ficou indignado com um estilo de vida luxuoso e moralmente dissoluto, moralmente desregrado, que levavam as autoridades da igreja, né? Então ele fala até uns exageros, né? Ele diz assim, a cidade de Roma parece Babilônia, né? A cidade de Roma parece Babilônia e os cardeais da cúria romana, eles jantam todas as noites sendo servidos por garçonetes nuas, né? Então ele chega, ele até bota o pé na jaca, né? Ele usa umas hipérboles assim extremamente fora da caixinha, né? Como se costuma dizer por aí. Então, o Lutero ele já estava indignado quando ele volta para a Alemanha. E também, quando ele volta para a Alemanha, ele é chamado para lecionar uma disciplina na sua universidade a respeito das cartas de São Paulo no Novo Testamento. E aí, entre as cartas de São Paulo, ele encontra lá uma frase do apóstolo que diz o seguinte: o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Lutero olha para aquilo e ele começa a pensar, eu acho que está aqui a solução para o meu problema, né? Então eu que tenho muitos escrúpulos, eu que acho que sempre vou ser punido, etc. Se eu tiver fé, eu serei justificado. Então, na linguagem da Bíblia, na linguagem religiosa, nós temos que nos lembrar que o justo é aquele sujeito que é santo, é aquele sujeito que está justificado diante de Deus, que tem a sua conduta justificada diante de Deus. Então começa a pensar o Lutero, se o justo vive pela fé, quer dizer, se eu tiver uma fé muito forte, uma fé muito ardorosa, eu serei justificado. E eu não precisarei me preocupar tanto com penitências. Eu não precisarei me preocupar tanto com satisfazer a Deus com as minhas obras. Por quê? Porque Deus nunca vai ficar satisfeito com as minhas obras. Eu sempre vou ter uma dívida impagável com Deus e Deus sempre vai querer me lançar para o inferno se eu for querer aplacá-lo com as minhas penitências. Mas, se eu tiver fé, ele vai me ouvir e ele vai me justificar. Lutero já estava pensando nisso. E ele disse isso numa aula pública, pouco antes de publicar suas 95 teses. E ele já foi advertido quando ele disse isso. Já disseram para ele, olha, isso aí não está muito de acordo com o que a igreja ensina. Aí
acabou ficando por isso mesmo. Quando chegou Tetzel promulgando, né, e divulgando a indulgência plenária em Württemberg, Lutero ficou extremamente irado, né? Ele pensou o seguinte: agora esses romanos estão vindo aqui arrancar nosso dinheiro para levar aquela vida dissoluta na capital. E então Lutero ele começou a também alimentar na sua cabeça uma outra ideia que mais para frente ele vai desenvolver, que vai ser cheia de consequências. Ele vai começar a pensar o seguinte: olha, se Roma é uma cidade que está tão corrompida como a Babilônia, é possível que o Papa seja o anticristo, né? Então, o Lutero ele vai começar a criar no seu coração a ideia de bater de frente contra toda a Igreja Católica, né? Então, ele divulga as suas 95 teses na porta da Catedral de Württemberg em 1517. Quando ele faz isso, ele é advertido. Essas 95 teses, elas se dirigiam fundamentalmente contra a cobrança de indulgências, contra o modo como as indulgências estavam sendo concedidas. Então, aparentemente, nessas 95 teses não havia ainda um rompimento formal com a Igreja Católica. Ele é advertido inclusive pelo seu bispo, mas ele ainda não é excomungado oficialmente. Isso vai acontecer um pouco depois. Um pouco depois, o Lutero ele vai se envolver num debate contra um professor chamado Eck, que dava aulas numa universidade alemã de uma cidade chamada Ingolstadt. E neste debate, o Lutero, que já estava maquinando várias dessas ideias que eu mencionei aqui para vocês, ele vai dizer publicamente que os concílios ecumênicos da Igreja Católica podiam errar. E que no começo da era cristã, quer dizer, no cristianismo primitivo, o Papa, quer dizer, o sucessor de São Pedro, não tinha o poder que possui hoje. Então, ao dizer isto publicamente, o Lutero ele incorre em heresia formal, né? Aquilo que a gente chama de heresia formal. Ele rompe com a tradição da Igreja Católica. E aí, esse professor Eck ele vai mandar o relato daquilo que tinha acontecido no debate para Roma e solicitar providências. As providências vêm. O Papa Leão X, que tinha durante vários meses tinha relutado em tomar providências contra Lutero, porque ele era um sujeito, o Papa Leão X ele era um sujeito de personalidade tranquila, um sujeito de personalidade conciliadora, né? Então, antes de tomar medidas drásticas, o Papa Leão X, ele tentava sempre resolver as coisas por meio da conversa, por meio da diplomacia, né? Mas diante dessa situação ele se vê de mãos atadas. Então ele tem que promulgar uma bula de excomunhão contra o Lutero. E aí o Lutero, que já estava com as suas ideias bastante fervorosas em sua cabeça, ele vai publicamente reunir os estudantes da Universidade de Württemberg e queimar a bula de excomunhão publicamente diante dos estudantes. E junto com a bula de excomunhão, ele vai queimar inclusive vários livros de Santo Tomás de Aquino, que era o mestre seguido pelo ensino dado na Igreja Católica, né? Pelo ensino dado em vários estabelecimentos da Igreja Católica. Então, o Lutero, nesse momento, o que ele está fazendo? Nesse momento, ele está rompendo publicamente e com a tradição da Igreja Católica e com aquilo que a Igreja ensina. E a partir daí que ele vai começar a escrever alguns livros defendendo algumas coisas que são consequências daquilo que ele já vinha pensando. Então aqui o Will Durant, ele cita, só para eu mostrar para vocês, ele cita 2 livros que o Lutero escreveu. Um deles chamado Carta Aberta à Nobreza Cristã de Nação Alemã sobre a Reforma do Estado Cristão. Então aqui ele vai dizer como que a religião cristã ela deve se reformar. A partir daqui o Lutero ele já está assumindo o papel de reformador.
Ele está dizendo, olha, a religião cristã ela precisa de uma reforma como um todo. Então vejam só que interessante. Aqui ele está dizendo que a religião precisa de uma reforma, não que a administração da igreja precisa de uma reforma. Vejam só a sutileza, a diferença. Então aqui o Lutero ele está batendo de frente com a própria religião. Então vamos ver o que ele propõe aqui. Olhem só, primeiro ponto. Cito aqui pela citação, né? Faço aqui a citação do Will Durant. Primeiro, não há verdadeira diferença entre o clero e a laicidade. Todo cristão é feito padre pelo batismo. Olha só. Portanto, os governantes seculares deviam exercer seus poderes sem impedimento ou obstrução, sem atentar se se trata de papa, bispo ou padre a quem afetam. Tudo que a lei canônica disse em contrário é pura invenção da presunção romana. Olha só o que ele faz aqui. Ele diz que todos os leigos batizados eles são iguais aos padres. Olhem só que revolucionário isso que ele fez aqui. Isso que ele disse aqui. A partir de aqui, pessoal, a partir de aqui está justificado uma série de abusos que virão depois. E nós já vamos ver. E continua Lutero. Segundo, uma vez que cada cristão é um padre, tem o direito de interpretar as escrituras segundo as suas próprias luzes. É claro, né? Então, quer dizer, não precisamos mais recorrer à Igreja Católica para saber qual é a interpretação autêntica de um texto das escrituras. Cada cristão batizado é capaz de fazer isso. Terceiro, a Escritura devia ser a nossa autoridade final na doutrina e na prática, e a Escritura não oferece justificativa alguma para o direito exclusivo do Papa de convocar um concílio. Se ele procura por meio de excomunhão ou interdição impedir um concílio, deveríamos desprezar sua conduta como a de um louco, e, confiando em Deus, fazer a excomunhão recair sobre ele e reprimi-lo o melhor que pudermos. Então, aqui está dizendo o Lutero, olha, se nós quisermos convocar um concílio e o Papa rejeitar, nós podemos excomungá-lo. Nós somos todos os leigos, né? Todos vocês também são padres e vocês também podem excomungar o Papa. Vejam só que revolucionário isso que ele está fazendo. Deveria convocar-se um concílio muito breve. Examinaria o horrível anomalia que é o chefe da cristandade viver num esplendor mundano maior do que qualquer rei. Deveria cessar com a apropriação dos benefícios alemães por clérigos italianos. Reduziria a 1/100ª a multidão de canalhas que detêm sinecuras eclesiásticas e vivem principalmente do direito da Alemanha. Então, do dinheiro da Alemanha, perdão. Então, vejam só, aqui o Lutero ele está lançando um manifesto revolucionário. E ele não vai parar por aí, ele vai escrever um outro livro, e esse livro chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja. E nesse livro chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, ele vai fazer uma analogia, Lutero. Ele vai dizer que, assim como o povo de Israel viveu 70 anos de cativeiro na Babilônia, levado por Nabucodonosor, episódio que é contado no Antigo Testamento, também a Igreja de Cristo estaria passando por um cativeiro da Babilônia na cidade de Roma, né? Durante mais de 1000 anos. Então Lutero está dizendo aqui o quê? Ele está dizendo que a verdadeira Igreja de Cristo era aquela igreja primitiva. Então, se nós quisermos ser verdadeiros cristãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que retomar aquilo que era a vida cristã primitiva e banir toda essa excrescência, né, para usar um termo que se enquadra na linguagem dele, banir toda essa excrescência de tradições acrescentadas pelos usurpadores da igreja que estão em Roma, né? Então vejam só, o cativeiro babilônico da igreja. Aqui, vejam só o que o Lutero vai dizer. Olhem só o que ele vai dizer, muito interessante aqui. Uma vez que Cristo dera aos apóstolos vinho e pão na última ceia, os hussitas tinham razão. Os hussitas eram uma seita que tinham vivido na Alemanha algumas décadas antes do Lutero, mais de 100 anos antes, na verdade. A Eucaristia deveria ser ministrada sob ambas as formas sempre que o povo desejasse. Bom, hoje em dia isso é feito na Igreja Católica, mas naquele tempo era uma coisa revolucionária.
Agora sim vem a parte mais pesada do que ele vai dizer. Olha só. O padre não muda o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Nenhum padre tem tal poder místico. Mas para o comungante fervoroso, Cristo desce espiritualmente e substancialmente, não por meio de qualquer transformação milagrosa de um padre, mas por sua própria vontade e poder. Ele está presente na Eucaristia junto com o pão e o vinho, por consubstanciação e não por transubstanciação. Lutero repelia horrorizado a noção de que na missa o padre oferece Cristo a seu Pai como um sacrifício em reparação dos pecados do homem, embora não achasse nada de horrível na ideia de que Deus permitiria que o homem crucificasse Deus como sacrifício a Deus em reparação dos pecados do homem. E vai prosseguir o Lutero. Olha o que ele vai fazer em seguida a respeito do casamento. A essas sutilezas teológicas acrescentou algumas novidades éticas. O casamento não é um sacramento, pois Cristo não prometeu infundir-lhe a graça divina. Consequentemente, não deveria haver proibição de casamento entre cristãos e não cristãos. Uma mulher casada com um homem impotente deveria ter permissão se ele concordasse de ter relações com outro homem a fim de ter um filho, e devia ter permissão de fazer passar o filho como de seu marido. Então aqui o Lutero está quase legitimando avant la lettre, né, a fecundação in vitro, uma coisa assim. Se o marido recusar o consentimento, poderá divorciar-se dele. Ainda assim, o divórcio é uma tragédia sem fim. Talvez a bigamia fosse melhor. Depois, acrescentando o desafio à heresia, Lutero concluía: ouço rumores de novas bulas e maldições papais dirigidas contra mim, nas quais insistem para que eu me retrate. Se isso for verdade, desejo que este livro seja uma parte da retratação que vou fazer. Então vejam, senhores, o Lutero ele cria todo um clima para uma revolução social. Por que ele cria um clima para uma revolução social e ela vai realmente acontecer? A partir de 1525, vão começar na Alemanha chamadas guerras camponesas. Por quê? Porque outros homens mais radicais que o Lutero, eles vão partir daquilo que o Lutero disse e tirar consequências mais revolucionárias. E nós podemos dizer com toda tranquilidade que ao fazerem isso, eles estão sendo coerentes com os princípios que o Lutero colocou. Então a primeira coisa que dizem esses revolucionários mais ardorosos que o Lutero, por exemplo, aqueles que vão querer distribuir as terras dos grandes proprietários e criar um tipo de organização comunista, como vai acontecer nas guerras camponesas e depois no experimento dos famosos anabatistas de Münster, né? O que eles vão dizer, esses homens que vão propor essas experiências mais revolucionárias? Eles vão falar assim, olha, se todos nós somos padres e todos nós temos o direito de interpretar as escrituras, e se os papas e os sacerdotes e a hierarquia católica não têm mais autoridade sobre nós podemos dizer que nós que fomos inspirados pelo Espírito Santo. E as Sagradas Escrituras falam em muitos dos seus pontos a respeito de comunidade de bens. Falam que os bens, por exemplo, na comunidade dos cristãos primitivos, os bens eram em comum, como dizem os Atos dos Apóstolos. Então os bens, nesse mundo que nós vivemos aqui e agora, eles também têm de ser distribuídos em comum. Então, quer dizer, essas consequências elas decorrem logicamente do que o Lutero já tinha colocado. E vejam só a reação que o Lutero terá diante dessas consequências da sua rebeldia. Ele terá uma reação extremamente violenta a favor dos príncipes e a favor dos governantes seculares. Então, quando estouram as revoltas camponesas na Alemanha, principalmente motivadas por Thomas Müntzer, né? Quando estouram as revoltas camponesas, o Lutero ele vai dirigir vários apelos aos príncipes, inclusive a príncipes católicos, que no dia anterior ele acusava de tudo que era coisa, vai dirigir apelos aos príncipes para que reprimam com toda a força essas rebeliões. Por quê? Porque os revoltosos eram, na verdade, agentes do demônio, segundo as palavras de Lutero. Então, o que ele acaba fazendo? Ele acaba retirando o poder
da hierarquia da Igreja Católica, que exercia bem ou mal a função de um supergoverno de ordem moral sobre a Europa, e vai dar todo o poder na mão dos governantes seculares. Então o Lutero é um dos pais da onipotência do Estado moderno. Por quê? Porque ele diz, a partir do momento em que começam as guerras camponesas, olha, a hierarquia da igreja não tem poder. Eu já disse que ela não tem poder, mas o Estado tem poder. E o Estado tem poder de vida ou morte. E o Estado deve, inclusive, massacrar essas populações que estão, se rebelando agora. E olhem só que grave isso que ele vai fazer, o Lutero. Essas rebeliões camponesas que começaram em 1525, elas eram consequência lógica do que ele já tinha escrito antes. E se elas eram consequência lógica do que ele tinha escrito antes, e depois ele disse que os estados, os governantes seculares tinham o poder de reprimir, inclusive por meio da morte, da tortura, da fogueira, essas revoltas, o que ele está fazendo, Lutero? Ele está dando ao Estado, ao poder secular, um poder arbitrário, né? Um poder que se contradiz a si próprio, né? Então o Estado ele pode fazer o que quiser. Ele pode fazer o que quiser de acordo com os princípios do Lutero, né? Ele pode, inclusive, defender princípios e normas que serão contraditórios entre si e pode impô-los agressivamente contra a população. Então vejam só a situação em que o Lutero colocou o mundo moderno, né? Querendo reformar a igreja, nós tiramos, então, uma lição muito importante, uma lição que a história nos transmite, eu posso dizer assim. Qual é a grande lição que a história nos transmite pelo caso de Lutero? Quando acontece uma revolução, geralmente, existe um motivo real de insatisfação do público que faz esta revolução. No caso do protestantismo havia esse motivo, havia corrupção, havia abusos, mas essa corrupção e esses abusos eram corrupção e abusos do ponto de vista administrativo. Eram coisas que a igreja tinha que resolver por meio de uma reforma administrativa. E o que o Lutero fez? O que a Revolução faz? A Revolução, junto com a insatisfação contra os abusos reais, ela faz o que os americanos chamam de cross the line. Ela atravessa a fronteira e ataca aquilo que não deveria ser atacado. E aquilo que, sendo atacado e sendo destruído, garantia o mínimo de civilidade e garantia o mínimo de direitos para as populações que sofriam diante dos abusos. Então, quer dizer, as guerras camponesas que acontecem na Alemanha a partir de 1525, elas matam cerca de 130 mil pessoas. Elas deixam uma multidão de gente totalmente na miséria e na penúria. Quer dizer, a situação criada pela rebelião do Lutero e claro, ela não vai parar por aí. Essa será só a primeira guerra. Durante a vida do Lutero acontecerão várias outras. Então, ao transferir esse poder todo das mãos da igreja para as mãos do poder secular, criou-se uma possibilidade de legitimar-se a arbitrariedade do poder secular. E isto é algo muito grave. Muito bem. Depois de vermos tudo isso, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo. Na próxima aula, nós veremos como que a Igreja Católica tentou reagir, tentou se reformar e tentou retomar o controle que tinha perdido com a rebelião fomentada pelo Lutero. Certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido algo de novo nessa aula. Muito obrigado e até a próxima.